alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos e adoramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Grande é o Senhor e muito digno de louvor, a cidade do nosso Deus, seu santo monte. Alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos e adoramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. E céus. Queridos irmãos, eu quero saudá-los na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Estamos todos aqui no propósito de adorar, de bendizer, de cultuar ao Senhor, e quero convidar todos vocês a que estejam totalmente envolvidos nesse propósito. No livro dos Salmos, no Salmo de número 7, no capítulo 1 e 2, que está aí projetado, a Escritura diz o seguinte: rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom,
e a sua misericórdia dura para sempre. Digam-nos os remidos do Senhor, os que ele resgatou da mão do inimigo. Então, estamos aqui para isso. Nós que fomos resgatados pelo Senhor, estamos aqui para render graças ao nome do Senhor. E eu convido você a abrir a sua Bíblia, convido você a se colocar em pé. Abra a sua Bíblia no segundo livro das Crônicas, no capítulo 20. Vamos, através desse texto, ver o cuidado do Senhor para com o seu povo. Nós vamos fazer essa leitura em 3 blocos. Nós vamos ler primeiro do verso 1 ao verso 4, depois do 13 ao 17, e por último do 24 ao 30. Eu vou fazer a leitura do verso 1 ao 4, e vou pedir à igreja que leia do 13 ao 17. E depois nós juntos vamos ler do 24 ao 30. A vitória de Josafá sobre Moabe e Amon. Depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram à peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti da além do mar e da Síria, eis que já estão em Azazon Tamar, que é em Gede. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor, e apregoou jejum em todo Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Vamos ler todos juntos agora a partir do 24 até o 30. Tendo Judá chegado ao alto que olha para o deserto, procurou ver a multidão, e eis que eram corpos mortos que jaziam em terra sem nenhum sobrevivente. Vieram Josafá e o seu povo para saquear os despojos, e acharam entre os cadáveres riquezas em abundância e objetos preciosos. Tomaram para si mais do que podiam levar, e 3 dias saquearam o despojo, porque era muito. Ao 4º dia se ajuntaram no vale de bênção, onde louvaram o Senhor. Por isso chamaram aquele lugar Vale de Bênção até ao dia de hoje. Então voltaram todos os homens de Judá e de Jerusalém, e Josafá à frente deles, e tornaram para Jerusalém com alegria, porque o Senhor os alegrara com a vitória sobre seus inimigos. Vieram para Jerusalém com alaúdes, harpas e trombetas para a casa do Senhor. Veio da parte de Deus o terror sobre todos os reinos daquelas terras, quando ouviram que o Senhor havia pelejado contra os inimigos de Israel. Assim, o reino de Josafá teve paz,
porque Deus lhe dera repouso por todos os lados. Amém, meus irmãos? Aqui uma demonstração clara e poderosa do grande cuidado do Senhor para com o seu povo. E nós vamos cantar agora o hino Bom Pastor, hino de número 109. Quero o Salvador comigo, ao seu lado sempre andar. Quero tê-lo muito perto, no seu braço descansar, confiando no Senhor, protegido em seu amor. Seguirei o meu caminho sem tristezas, sem temor. Quero o Salvador comigo, porque fraca é minha fé. Quando me vacila o pé, confiando no Senhor, protegido em seu amor, seguirei o meu caminho sem tristezas, sem temor. Quero o Salvador comigo, dia a dia em meu viver, através de luz ou sombras, no desgosto e no prazer, confiando no Senhor, protegido em seu amor. Seguirei o meu caminho sem tristezas, sem temor. Quero o Salvador comigo, sábio guia e bom pastor, nesta vida além da morte, longe de perigo ou dor, confiando no Senhor, protegido em seu amor. Seguirei o meu caminho sem tristezas, sem temor. Amém, os irmãos podem se sentar. Nós vamos fazer agora uma oração de adoração ao nosso Senhor. Eu convido o presbítero Genivaldo que nos represente diante de Deus nessa oração. Deus escolheu um povo, levantou para um serviço especial, para que ele prestasse culto, adorasse, bendizesse o seu nome e transmitir o seu nome àqueles que não têm conhecimento. Para tanto, você que está aqui nessa noite faz parte desse grupo especial. Portanto, oramos. Deus eterno, adorado e exaltado seja o teu nome, Pai, pelo amor e a misericórdia que tem para conosco, para com o povo pecador, um povo ruim, um povo que na verdade nada merecia, mas pela tua bondade, teu amor, tua misericórdia, tu nos escolheu. E aqui nessa noite, nesse santo lugar, nós te adoramos, bendizemos o teu nome, Senhor, e estamos felizes, Senhor, pelos feitos do Senhor no nosso viver. Portanto, meu Pai, se nessa noite entrou alguma vida aqui sem alegria, sem a vontade de viver ou de realizar tal ato, que o teu bom Espírito, Senhor, prepare este coração para te adorar e bendizer o teu nome na beleza da tua santidade. Recebe, Senhor, a nossa adoração nessa noite. Recebe o teu povo, Senhor, de um modo sublime e especial, porque nós tudo pedimos na gratidão, na felicidade, na alegria do precioso nome do teu Filho Jesus Cristo, Senhor da glória.
a única esperança que há para o homem pecador, para todos quantos aqui nessa noite se encontram. Que Deus console e conforte os corações de uma maneira que exalte, glorifique, bendiga o nome do Senhor. Amém. Nessa noite também saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Nosso momento de confissão está baseado aqui em Salmos de número 103, versículo de número 13 e versículo também de número 14, que diz assim: como um pai que se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem, pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Vamos todos juntos ler estes 2 versículos? Como um pai que se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem, pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Neste momento nós iremos fazer uma oração de confissão ao Senhor, reconhecendo a nossa limitação, reconhecendo que somos pecadores, miseráveis e necessitamos da graça de Deus. Vamos fazer neste momento uma oração silenciosa, uma oração em que você irá orar e confessar a Deus as suas mazelas. E após alguns instantes em oração silenciosa, eu convido o nosso irmão presbítero Felipe a estar quebrando assim o silêncio com uma oração audível. Oremos. Vamos ainda louvar a Deus com o hino Comunhão Preciosa de número 128. Preciosas são as horas na presença de Jesus, comunhão deliciosa da minha alma com a luz
pois é Ele o meu abrigo quando o tentador chegar, quando o tentador chegar, ao sentir-me rodeado de cuidados terreais, irritado e abatido, ou em dúvidas fatais, a Jesus eu me dirijo nesses tempos de aflição. As palavras que Ele fala trazem paz, consolação, trazem paz, consolação. Se confesso os meus temores, toda a minha imperfeição, Ele escuta com paciência essa triste confissão. Com ternura repreende meu pecado e todo o mal. É Jesus o meu amigo, o melhor e o mais leal, o melhor e o mais leal. Se quereis saber quão doce é a divina comunhão, podereis muito bem prová-la e tereis compensação. Procurai estar sozinhos em conversa com Jesus, provareis na vossa vida o poder que vem da cruz, o poder que vem da cruz. Quero saudar a igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Meus amados, nesse momento do nosso culto, o ato de louvor, onde nós somos convidados a louvar ao Senhor através dos cânticos, também através dos nossos serviços de culto a Deus, consagrando a Ele nossos dízimos e ofertas. E o texto bíblico do Salmo 103, versículo 2, nos convida a essa adoração. Diz assim: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. O versículo 1 desse salmo, o salmista diz: e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Então, irmãos, a igreja nesse momento é convidada a isso. Vamos louvar ao Senhor com tudo que nós temos, com todas as nossas forças, todos os nossos desejos de adorar o Senhor nesse momento. Convido a igreja para colocar de pé e a equipe de música vai dirigir esse momento. Graça e paz, queridos. Como é bom louvarmos ao Senhor, engrandecermos, e que seja o nosso louvor cada dia que vivemos sobre a direção do Senhor, que é o Senhor é quem dirige a nossa vida, é o Senhor é quem nos faz caminhar, e é Ele é quem nos fortalece, é Ele é quem nos direciona, e que seja o nosso louvor cada dia que vivemos sobre a sua direção, que seja o nosso viver, ouvir a sua voz, obedecer o Senhor. E esse é o louvor que nós vamos cantar agora, e que seja do nosso coração, mais do que do nosso coração, do nosso entendimento, que esse é o nosso culto racional, e que o Senhor receba essa adoração que nós vamos prestar aqui nessa noite, como igreja, como corpo do Senhor.
seja o nosso louvor. Cada dia que vivemos sob a tua direção, seja o nosso viver, ouvir a tua voz e te obedecer. E mesmo quando nos sentimos fracos, tristes e sem direção, tu serás a nossa força e a nossa salvação. Tu serás a alegria do nosso coração. O Senhor é a nossa força e a nossa salvação. Ele é a alegria do nosso coração. Seja o nosso louvor. Cada dia que vivemos sob a tua direção, seja o nosso viver, ouvir a tua voz e te obedecer. E mesmo quando nos sentimos fracos, tristes e sem direção, tu serás a nossa força e a nossa salvação. Tu serás a alegria do nosso coração. O Senhor é a nossa força e a nossa salvação. Ele é a alegria do nosso coração. E mesmo quando nos sentimos fracos, tristes e sem direção, tu serás a nossa força e a nossa salvação. Tu serás a alegria do nosso coração. O Senhor é a nossa força e a nossa salvação. Ele é a alegria do nosso coração.
Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vem Jesus, Vem Jesus, vem Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. aleluia. Em breve o Senhor irá nos buscar. Enquanto isso, a gente caminha debaixo de uma bondade maravilhosa do nosso Senhor. Nosso Deus é muito bom com a gente. Ele é o nosso amigo, nosso protetor, consolador. Ele, a cada dia, Ele está com a gente. Não importa a situação, Ele está com a gente. E é muito bom sentir isso. A bondade do Senhor nos seguirá, nos seguirá, nos seguirá. Até o fim, a bondade do Senhor nos seguirá. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei a bondade de Deus. És fiel em todo tempo, Senhor. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia meu fogo na escuridão. Tua presença me conforta. Sei que és meu Pai. Sei que és meu Pai. Que amigo és. Que amigo és. Vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua bondade me seguirá. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor.
ti te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo. És fiel em todo tempo. E todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Oremos, irmãos. Grande Deus, eterno Pai, Senhor de infinita graça e infinita bondade. Senhor, nós te louvamos, pois mesmo estando, meu Deus, em condição de pecadores, de miseráveis, Deus, de criaturas diante do Criador, diante da tua gloriosa santidade, meu Deus, diante da tua majestade, da tua grandeza, da tua soberania, meu Deus, isso nos constrange, meu Deus, pelo nosso estado. Assim nós te louvamos, meu Deus, pois mesmo diante de todas essas de todos esses defeitos, meu Deus, que nós temos, o Senhor tem derramado a tua graça e a tua misericórdia sobre nós, meu Deus. Nós te louvamos, pois nós não merecemos, meu Deus, mas a tua graça tem se manifestado cotidianamente sobre nós. Te louvamos, meu Deus, pois o Senhor nos trouxe até aqui para cumprir, meu Deus, com o nosso propósito de louvar e engrandecer o teu santo nome. Senhor Deus, trabalhe em nossos corações, meu Deus. Trabalhe, meu Deus, nos nossos defeitos, meu Deus. Cura as nossas almas, meu Deus, pois nós precisamos do teu refrigério, Deus. Assim nós te louvamos por todo esse momento que já se passou do culto, meu Deus, e prepara-nos, meu Deus, para ouvir a tua palavra, para ouvir, meu Deus, a edificação, meu Deus, que provém de ti, meu Deus, a sabedoria que vem do alto, meu Deus. Assim nós te louvamos e te pedimos, derrame sobre nós, meu Deus, a tua paz, a tua sabedoria, meu Deus. Tire de nós todo o empecilho, meu Deus, que venha fazer com que percamos, meu Deus, a atenção neste culto, a atenção, meu Deus, no momento da exposição da tua palavra, para que possamos aprender, meu Deus, e depreender tudo, meu Deus, que o Senhor quer dizer para nós nessa noite. Assim, venha nos abençoar, meu Deus, e assim te louvamos pelos dízimos e as ofertas, por todos os mantimentos aqui depositados, meu Deus, que o Senhor possa continuar, meu Deus, a manter, meu Deus, a tua igreja, a manter o teu povo, meu Deus, pois nós acreditamos, meu Deus, fielmente, que o Senhor meu Deus, de continuar mantendo essa igreja, mantendo, meu Deus, o teu povo. Assim te louvamos e te agradecemos por tudo, em nome de Cristo Jesus. Amém. Podem assentar-se, igreja. Glória a Deus, irmãos. Amados, nós estamos agora no momento central do culto ao nosso Deus, onde nós seremos abençoados com a palavra do Senhor que será exposta nesse momento. E, introduzindo esse momento, nós queremos ler esse texto que está na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, 16, 17. A igreja acompanhe. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a boa obra. Meus irmãos, nós estamos aqui com a presença do reverendo Pedro Aragão, a sua esposa Marília, e um rebanho de filhos que ele vai depois falar aqui os nomes. Ele já tem um rebanho, né? Se em algum momento ele não tiver uma igreja, ele já tem um grupo, né? Mas é o servo do Senhor que está conosco, desde sexta-feira está conosco.
o reverendo Pedro atendeu um convite do nosso conselho para vir conhecer a igreja, e a igreja também o conhecer, né, também a sua família, e isso com vistas ao pastorado dessa igreja. O pastor Pedro é um dos candidatos, né, da nossa da eleição que teremos no mês de agosto. E nesse momento eu quero então passar a palavra ao reverendo Pedro para que conduza daqui para frente. Boa noite, amados irmãos. Que a graça e a paz de Cristo Jesus esteja com todos. Amém? Quero, aqui, antes de mais nada, trazer palavras de gratidão. Gratidão primeiramente a Deus pelo privilégio de conhecer os amados. Sou muito grato a Deus pelo privilégio de conhecer esta abençoada igreja. Quero agradecer ao conselho, meus queridos, amados presbíteros, e que eu já tenho assim uma amizade que parece que a gente se conhece há anos e anos e anos e anos. A gente tem tido já preciosos, caríssimos e importantíssimos momentos juntos. Louvo a Deus pela vida do pastor Evan e de Tina, também, né, nos cederam a sua casa para que eu pudesse vir com a esposa e com a creche, com a aragãozada lá, né. Louvo a Deus pela vida dessa igreja, e nós temos sido bastante abençoados desde sexta-feira. Temos sido cuidados carinhosamente pela nossa irmã Ana Celeste, que está ali cuidando carinhosamente da gente, lá na casa. E quero apresentar rapidamente aqui, minha esposa. Não sei se eu sei que alguns irmãos não puderam vir ontem, hoje pela manhã. Fica de pé aí, minha querida princesa. E também os meus pequenininhos, por favor. Como foi falado pelo presbítero de Assis, o nome dela é Marília, minha creche é Tiago, é meu 01. Faz assim, Tiaguinho. Vira para o pessoal, Tiaguinho, vira para o pessoal. Pepeu é meu 02, vira Pepeu para o pessoal, dá um oi para o pessoal. Clarice, minha 03, vira a princesa do papai. E Joãozinho está no colo da mamãe, João Calvino, o 04. Está aí, podeis assentar. E nós, eu e minha esposa, queremos agradecer mesmo, de fato, por tudo, e temos nos sentido muito bem, muito felizes, muito contentes com a nossa vinda aqui, né? No sábado, ontem à noite, tive aqui ministrando um estudo, e depois sabatinado pela igreja, né? Já estou com os lombos aqui arriados. Hoje pela manhã, um outro estudo bíblico, e terminar a pá de cal, a sabatina. Hoje acho que ainda foi mais pesado do que a de ontem, né? Alguns temas bastante polêmicos, né? Temas que são, muitas vezes, até divisores de amizade. Você fala que você defende X, e aquela pessoa que defende Y, já não tem você como respeitosamente alguém de que pensa diferente, já te tem por inimigo, né? E muitas vezes a gente não consegue conviver pacificamente dentre o que pensa diferente. Ainda mais sendo todos cristãos, né? A gente vai estar todo mundo no céu, feliz, louvando e glorificando a Deus. E agora, né, nós vamos ter um momento de compartilhar a palavra do Senhor. Eu quero, nessa noite, trazer uma temática sobre o cuidado de Deus por nós. Deus cuida de nós. Deus cuida de mim, Deus cuida de você, Deus cuida dessa igreja. Amém? Escolhi o texto de Êxodo, quero pedir a você que abra, por favor, capítulo de número 13. Êxodo 13. Eu estarei lendo a partir do verso 17. Quero dizer também que eu trago o abraço do meu conselho da Igreja Presbiteriana de Filadélfia, que, apesar do sentimento dos amados que se manifestou assim para mim, de aquele sentimento saudosista, já sentindo saudade, já dizendo, rapaz, vou torcer para não dar certo, na resenha, na brincadeira, né?
Já teve 2 presbíteros que me disseram isso, mas eu vou orar e dizer, Deus, faça a tua vontade, porque se for fazer a minha... Mas, de qualquer forma, estamos todos sabendo que o Senhor está conduzindo todas as coisas, que o Senhor está à frente e que para todos nós Ele tem sempre o cumprimento da sua santa e bendita vontade. Êxodo, capítulo 13, Deus cuida de nós. A partir do verso 17, o título que foi dado pela Sociedade Bíblica do Brasil, que consta aí, é Deus guia o povo pelo caminho. Tendo Faraó deixado ir o povo, Deus não o levou pelo caminho da terra dos filisteus, posto que mais perto, pois disse, para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra e torne ao Egito. Porém Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho, e arregimentados subiram os filhos de Israel do Egito. Também levou Moisés consigo os ossos de José, pois havia este feito os filhos de Israel jurarem solenemente, dizendo, certamente Deus vos visitará. Daqui, pois, levai convosco os meus ossos. Tendo, pois, partido de Sucote, acamparam-se em Etã, à entrada do deserto. O Senhor ia adiante deles durante o dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, durante a noite numa coluna de fogo para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Amém. Graças a Deus pela sua bendita lei e bendita palavra. E eu quero pedir aos amados que possam, por gentileza, fechar os seus olhos, curvar a sua fronte. Nós temos mais um breve momento de oração. Querido Deus, amado e bondoso Pai, agora, Deus, diante da tua palavra lida e reverente a ela, e com temor na tua presença, nós conclamamos, Pai, que o Senhor ministre em nosso coração as tuas preciosas verdades nessa noite. A nossa vinda aqui, tanto dos que vieram dos lugares mais próximos a essa igreja, quanto dos que vieram de bairros mais afastados, será uma vinda em vão se o Senhor não falar conosco. Tudo o que mais importa é saber que o Senhor tem a porção certa, individual a cada um, e que durante a exposição destes versos, eu tenho certeza que teu santo e bendito Espírito que habita em nós, irá nos trazer aquilo que o Senhor mesmo deseja ministrar individualmente a cada um de nós, e coletivamente a nós que somos teu povo, a tua igreja. Oramos pedindo que o Senhor tire de nós toda a preocupação, toda a distração, tudo o que possa nos impedir de entender melhor, de compreender melhor e de poder memorizar aquilo que a tua palavra tem nos ensinado. Por favor, Deus, cuida de nós nesse momento, do mais novo ao mais ancião, em nome e para a glória de Jesus. Amém. Amém. Amados irmãos, eu tenho plena certeza que você não tem dúvidas a respeito do cuidado de Deus sobre a sua vida. Eu sei que como crente, como cristão, como servo de Deus, você sabe que Deus tem cuidado de você, mesmo quando porventura você ainda não fosse cristão. Eu sei que algumas pessoas têm testemunhos mais incríveis do que outras. Às vezes, folheando, no tempo que eu tinha televisão e que via canais de programas evangélicos, ou folheando até pela internet, né, nos dias de hoje, Instagram e tal, eu vejo alguns testemunhos que eu acho incríveis, né? Eu era bandido, eu era ladrão, eu matei não sei quantos, mas agora Jesus me resgatou. Eu era das drogas, eu era isso, eu era traficante, eu tenho não sei quantos assassinatos nas costas, cumpri pena, mas Jesus me resgatou. E Deus cuidou desse. Bem como de você, que porventura não tenha um testemunho assim, incrível, um testemunho grandioso. Quando eu me sento com alguns amigos para falar sobre testemunho de conversão, eu fico morrendo de vergonha. Porque às vezes as pessoas têm umas histórias incríveis assim, de momentos. Eu era um menino antes de ser crente, que já era um menino caseiro, já era um menino de casa, já não dava muito trabalho para os meus pais, nunca bebi, mesmo que quando não era cristão, nunca curti. Se eu não bebia, muito menos drogas, muito menos coisas piores. E aí o Senhor um dia tocou meu coração, me incomodou, fui à casa
dele e me entreguei. Aí, não roubei, não matei. Não fiz nada para dizer assim, olha, eu queria contar aqui que eu... Mas de igual forma, quando eu olho para a minha vida, tanto antes da conversão quanto depois, eu vejo o quanto Deus vinha cuidando de mim nos mínimos detalhes. Queridos, essa história aqui, ela está num contexto que é por demais conhecido dos amados. Os irmãos sabem o que aconteceu com a história do povo hebreu, que há 1500 anos antes de Cristo estava vivendo esse episódio que nós acabamos de ler aqui, já à beirada da saída dos tempos em que Israel, ainda que viria a ser organizada, por isso que a gente pode mencionar às vezes de Israel, mas aqui era ainda o povo hebreu, saiu das alçadas de Faraó rumo à terra da qual Deus havia tirado o povo anteriormente e que tinha prometido a Abraão que depois eles voltariam para aquele mesmo lugar. Esse contexto é conhecido demais. Inclusive, quando nós nos lembramos desse texto, é comum nós nos lembrarmos de alguns episódios que levaram até o momento em que o povo se encontrou saindo dos portões egípcios, rumo a um deserto, a dar de encontro com o Mar Vermelho e dar de encontro ainda com mais 40 anos de jornada até entrar no lugar que Deus havia prometido. Quando a gente se lembra dos primeiros momentos em que Deus operou milagres grandiosos, eu tenho certeza que na mente dos amados não vai faltar o episódio das 10 pragas. Episódio lindo em que Deus mostrou ali o seu poder, o seu senhorio sobre as divindades egípcias, mostrou a sua grandiosidade, mostrou para todos ali, Moisés estava sendo aquele que era o intermediador, mostrando quem era o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, numa terra cheia de deuses, cheia de divindades, cheia de misticismo. A Bíblia não nos fala, mas a teologia reformada prevê que o período que se durou as 10 pragas foi de aproximadamente 1 ano. Foi 1 ano em que aconteceu todos aqueles episódios de Moisés ir até Faraó, anunciar a praga, Faraó ter uma certa resistência, Deus enviar a praga, Faraó libera o povo, depois Faraó se arrepende, manda trazer de volta, cessa e fica nas idas e vindas. Mas, amados, o que é mais interessante é que o povo de Deus não parou de ver os milagres do Senhor no decorrer desses anos, desse período, e principalmente durante toda a sua jornada em que eles passaram rumo ao deserto. Sabendo que ao sair por aqui, você apenas há 2 capítulos depois, Moisés já estava cantando de gratidão, aqui no capítulo de número 15, é um cântico chamado Cântico de Moisés, cantando em gratidão por um grande milagre que os seus olhos tinham acabado de testemunhar, enquanto que o povo estava passando até a pé enxuto no meio do mar chamado Mar Vermelho. Mas, queridos, depois de que o povo atravessou este mar, iniciou-se uma jornada que vinha ali a ser uma das maiores provas do cuidado de Deus nos pequenos detalhes para com o seu povo. Olhando aqui para o verso de número 17, foi o primeiro versículo que foi lido. Eu quero já pedir a sua atenção a este primeiro aspecto, quando o texto fala, tendo Faraó deixado ir o povo, claro, depois da 10ª praga e da morte de seu filho, Deus não o levou pelo caminho da terra dos filisteus, posto que mais perto, pois disse, para que porventura o povo não se arrependa vendo a guerra e torne ao Egito. Preste atenção nessa expressão, tendo Faraó deixado ir o povo, Deus não o levou pela terra dos filisteus, posto que mais perto. A história já começa
Deus avisando, dizendo que não iria levar o povo pelo caminho mais perto. Às vezes, amados, a gente quando ouve alguém contando essa história específica, ou na nossa mente até, ou até circula-se com muita frequência, que qual foi os motivos pelos quais o povo demorou 40 anos para chegar a um local em que duraria 4 ou no máximo 5 dias andando. Por que 4 dias, 5 dias se transformaram em 40 anos? Muitas vezes a gente aprende, inclusive na mais tenra idade, porque durante o deserto o povo desobedecia, o povo estava rebelde, o povo murmurava. Queridos, todos esses pontos e aspectos negativos do povo hebreu, sim, eram aspectos a serem tratados por Deus, mas antes mesmo de todos eles virem à tona, a palavra já está nos dizendo que Deus não os levou pelo caminho mais dos filisteus, apesar de ser o mais perto. Estudando matemática, a gente que gosta de matemática, né, presbítero Lucas? A gente aprende que a menor distância entre 2 pontos é uma reta. E havia uma reta para que chegasse a Canaã, que duraria 4 a 5 dias, mas que durou 40 anos. Queridos, é importante primeiramente a gente desmistificar os porquês. Existem 3 motivos pelos quais Deus não fez com que o povo seguisse o caminho mais curto. O caminho que seria mais rápido, como o próprio texto já está anunciando. O primeiro motivo, queridos, no próprio verso 17, já diz, para que o povo não se arrependa vendo a guerra e torne ao Egito. Ou seja, Deus já está avisando que o povo veria uma guerra. Historicamente falando, a gente conhece que nessa região da Filístia era uma região que constantemente, aos entornos dos 1500 anos antes de Cristo, vivia sempre em situações de guerra. E o povo de Deus passando por aquela situação, poderia ser tido como o povo que estava ameaçando também a eles e poderiam cair dentro de um ambiente de guerra. E vendo a possibilidade de encararem uma guerra, o povo possa considerar-se, não quero cair nesse negócio, eu quero voltar para o Egito. A palavra está nos dizendo que este é o primeiro motivo. Deus está nos falando, Deus está dizendo, o povo vai ver ali uma situação de guerra. E o povo hebreu não era um povo que tinha condições de guerra, não era um povo que nasceu para isso. Eles não eram treinados, não eram pessoas forjadas, não eram pessoas capacitadas para isso. E aí o texto diz, para que ele não se arrependa, quer dizer, depois de um período que sabemos que foi de 430 anos de um cativeiro, o primeiro cativeiro da história do povo de Deus, da nossa história, o povo poderia se arrepender com 4 dias de caminhada, dizendo, não, eu vou curtir mais 430 anos, mas não posso encarar a guerra. Deus já estava cuidando do povo, sabia que o pessoal não estava pronto para uma batalha, e por isso já anuncia aqui um primeiro motivo pelo qual não seguiu o caminho mais perto, seguiu um outro caminho. Um segundo motivo, amados, eu preciso que você olhe aqui comigo o capítulo de número 12, no versículo 37, apenas um capítulo antes, para você entender o segundo motivo, para conhecer melhor sobre esse povo. Assim, partiram os filhos de Israel de Ramassés para Sucote, cerca de 600.000 homens a pé, somente homens, sem contar mulheres e crianças. Subiu também com eles um misto de gente, ovelhas, gado e muitíssimos animais. O segundo motivo relatado aqui, inclusive nesse pedaço aqui, está nos falando aqui que subiu um misto de gente. A ideia aqui desse no verso 38, de um misto de gente, é de uma ruma de pessoas, uma ruma de gente, desorganizadamente, desproporcionalmente convivendo entre os animais, porque fala aqui, gente com ovelhas, com gado e muitíssimos animais. Você imagina a cena?
Um carregando uma galinha, que a galinha batendo as asas, querendo voar, o outro carregando aqui as cabras, outro carregando os animais. Olha como é que estava o povo amado do Senhor. Qual era a condição deste povo amado? Era um povo que não tinha a mínima condição de você olhar assim, está vindo gente ali. O texto bíblico está botando eles na mesma conta de gado, de animal, de cabrito, de ovelhas, porque era um misto mesmo, misturado. O povo não tinha uma cultura, não tinha uma condição intelectual, não tinha uma condição, nós falamos no item anterior, bélica, uma condição armamentista, não tinha condição pessoal, não tinha nenhuma condição de encarar aquele desafio e seriam também fatalmente destruídos pelos filisteus, naquela região, no caminho de apenas 4 dias. Mas eu disse que tem 3 motivos. O terceiro motivo, meus amados, é um motivo ainda mais triste. É um motivo pesado. É um motivo penoso. Para vocês entenderem esse terceiro motivo, eu peço que você volte aqui para Êxodo, capítulo de número 3. O terceiro motivo, o triste motivo, e que certamente foi o principal motivo de Deus não querer que o povo seguisse o caminho mais curto, mas seguisse o caminho de 40 anos. Veja o capítulo de número 3, por favor, o verso de número 13. Os irmãos conhecem este episódio, que foi quando Deus apareceu para Moisés no meio de uma sarça que ardia e não se consumia. A nossa logo. O verso 13 nos diz: disse Moisés a Deus, eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem qual é o seu nome, que lhes direi? Disse Deus a Moisés, eu sou o que sou, e disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, o eu sou me enviou a vós outros. Queridos, o terceiro motivo era simples, porém muito doloroso. O povo não sabia mais quem era Deus. O texto está sendo claro, que o povo não conhecia mais Deus, não fazia mais ideia de quem era Deus. Primeiro, pelo próprio Moisés desconfiar disso e dizer, Deus, beleza, eu vou dizer para o povo que eu tive um papo com o Senhor, que é um Deus, e eu vou dizer para eles, olha, o Deus lá de seus pais me enviou. O senhor pode me dar uma informação mais precisa, qual é o seu nome, porque eu acho que o pessoal não está nem sabendo, nem está lembrado. Mas essa percepção não foi só de Moisés. O próprio Deus confirma isso, de que o povo não conhecia mais, respondendo. Porque Deus fala isso aqui no versículo 14. Disse Deus para Moisés, eu sou o que sou. E disse mais, assim você vai dizer para os filhos de Israel, o eu sou, o Iavé, que foi transliterado, a gente não pode garantir que essa é a palavra correta, no hebraico original não tem vogal. Então, mas é uma aplicação muito comum, Iavé, o Jeová, enfim, me enviou a vós outros. Ao pensar sobre isso, a gente pensa, este recado não foi para Faraó, não foi para um estranho, olha Faraó, o eu sou, o Iavé que está vindo adiante, não foi, foi para o próprio povo. Foi o Deus de seus pais, foi o Senhor, foi o grande eu sou que está lhe chamando, que está lhe prometendo que vai tirar vocês deste cativeiro. Queridos, 430 anos de escravidão roubaram o conhecimento de toda uma nação sobre quem era o seu Deus. E aí, meus amados, o verso de número 15, Deus testifica essa situação da falta de conhecimento do povo a respeito dele mesmo. Diz assim o verso 15, disse Deus ainda mais a Moisés, assim dirás aos filhos de Israel, o Senhor, veja que Deus está se explicando, Deus está se justificando, o Senhor, Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, lembra aí, o Deus de Jacó, me enviou a vocês, vós outros, este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Veja que Deus está se apresentando,
Não para Moisés, mas para ele dizendo para Moisés, dizer para o povo relembrar, para o povo saber, para o povo ter consciência de que era o próprio Deus. Queridos, isso aqui já é uma manifestação do cuidado de Deus para com seu povo. Se 430 anos de escravidão roubaram o conhecimento de Deus, 430 anos roubaram tudo que eles tinham de informações, de intimidade, de comunhão com o próprio Deus, 4 dias não seria necessário para que toda esta comunhão pudesse ser novamente restaurada. Este terceiro motivo fez com que Deus não seguisse em linha reta, mas seguisse um caminho em que fizesse com que ele pudesse ter uma experiência de relacionamento com seu povo, com vistas a de fato a ser o Deus do seu povo e tê-lo como, o povo tê-lo como seu Deus. Queridos, o Salmo de número 107, versículo de número 7, o impressionante que nós lemos hoje o Salmo 107 na liturgia, versos 1 e 2, o Salmo 107 é um salmo lindo que inclusive também fala sobre essa história da saída do povo hebreu do Egito. Diz assim, conduzi-os pelo caminho direito para que fossem a cidade em que habitassem. Conduzi-os pelo caminho direito. Esse direito aqui é no sentido, conduzi-os pelo caminho correto. Direito no sentido de íntegro, no sentido de o melhor, de o que era certo. Então Deus está nos dizendo o quê? Comparando com o versículo de número 17 de Êxodo 13. Eu não conduzi vocês pelo caminho mais curto, mas conduzi vocês pelo caminho correto, pelo caminho direito, ainda que durasse 40 anos de jornada. Queridos, Deus está pouco se importando com o tempo. Na nossa vida, para Deus pouco importa se nós estamos muito apressados para ter os nossos sonhos realizados, se estamos muito apressados para ter a nossa oração atendida, em achar que Deus está atrasado para poder fazer em minha vida aquilo que eu tenho pedido a que Ele fazer. Deus nunca se atrasa. O caminho mais curto não é necessariamente o caminho que ele vai seguir, mas ele vai sempre seguir o que ele disse aqui no Salmo 107, versículo 7, o caminho direito, o caminho melhor, o caminho correto, o caminho íntegro. Deus cuida de nós, subvertendo a lógica humana, fazendo com que a gente consiga visualizar que na mentalidade do Senhor, o melhor para Israel foi ter caminhado com Deus por 40 anos, do que caminhado sozinho por 4 dias e ter chegado a uma terra sem condições alguma. Volte, por favor, para o texto de Êxodo, capítulo de número 13, e nós vamos ver aqui uma segunda forma, já no verso 18, uma segunda maneira aqui onde você vai ver e observar o cuidado de Deus. Primeiramente, nós vimos aqui Deus subvertendo a lógica, Deus nos guiando pelo caminho correto, ao invés do caminho mais curto. Mas o verso 18, diz assim o verso 18, porém Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho, e arregimentados subiram os filhos de Israel do Egito. Veja bem, o que é que significa arregimentados? Deus está trazendo aqui um panorama, pois não vos guiei pelo caminho mais curto, pelo caminho mais rápido, mas ele diz que fez rodear o deserto ao entorno do Mar Vermelho. Mas por quê? Para arregimentados subirem os filhos de Israel. Arregimentado quer dizer já organizados, já melhor preparados, já melhor postos. E se você comparar isso com o que nós lemos no capítulo de número 12, versículo de número 38, você vê a imensa diferença. Primeiro, saiu do Egito misto de gente, junto com boi, com galo, com galinha, com animal, carregando um bocado de troço. Depois, já começando a jornada, Deus começou a usar regimentar. Mas para isso, já não os guiou pelo caminho curto, pelo caminho reto, mas pelo caminho reto no sentido de retilíneo, mas pelo caminho correto, ainda que usasse a expressão aqui no começo do verso 18,
o rodear. Amados irmãos, o rodear de Deus, ele tem para nós dá em nós uma sensação de que estamos andando em círculos. Senhor, a minha vida não sai do lugar. Eu corro e não alcanço. Eu ando e não prospero, os sonhos não são realizados. Tudo que eu desejo eu coloco, começa a dar certo, depois já dá tudo errado. Todas as coisas que eu tenho tentado fazer, que eu tenho projetado, eu estou vendo que eu não estou tendo sucesso. Eu vejo pessoas que começaram junto comigo, já estão à frente, já têm mais do que eu, já podem mais do que eu, já conseguiram mais do que eu e ainda nada. Eu tenho pessoas que são mais novas do que eu, que estão até às vezes na minha liderança, me liderando. E de fato, muitas vezes, a gente fica com essa sensação de que a vida possa não fazer sentido, não está saindo do lugar. Você pensa, tenho 40 anos e não sai do lugar. Tenho 50 anos e não sai do lugar. Tenho 30 anos, tem pessoas às vezes jovens e já achando que a vida já não tem valido a pena. Mas, amados, nos lembremos que o Senhor fez isso com o povo, arrodeou, demorou para os arregimentar. Eles tinham que ser arregimentados pelo Senhor individualmente. Conhecemos toda a experiência que Israel teve com Deus durante o deserto. Essas experiências não fariam o povo saber da existência desse Deus no período de 4 dias, no período de 5 dias. Se a sua vida está parecendo que está andando em círculos, se você porventura achar que as coisas não estão andando, considere em pensamento no seu coração que Deus está trabalhando na sua vida, não pelo caminho mais curto, pelo caminho mais rápido, mas pelo caminho correto. Ele não vai deixar de fazer a vontade dele na sua vida, porque para você o relógio está passando. O compromisso de Deus nunca foi com o relógio humano, nunca foi com o tempo humano, mas sempre foi com seus santos desígnios e seus santos propósitos. Israel precisava de tempo para conhecer a Deus. Israel precisava de anos para poder conhecer a Deus. Deus é quem sabe o que é melhor para cada um de nós. De repente, o que você está passando hoje, ainda que de modo salgado, ainda que de modo ácido, ainda que de modo penoso, e que você tem passado madrugadas chorando, conclamando e pedindo ao Senhor, Deus, o Senhor não vai olhar por mim. Deus, Ele olha para você. Deus não está cansado, Deus não está cego, Deus não está omisso, a mão dele não está encolhida. Ele diz em Isaías que seus ouvidos não estão tapados, os seus olhos não deixaram de ver. Ele continua sendo o teu Deus, mesmo que o tempo pareça tarde. O melhor do Senhor foi vindo, não no comecinho da fundação, da organização das coisas. Foi vindo não numa necessidade do povo hebreu. O melhor de Deus veio depois de 4.000 anos de fundação do mundo. Nascido de uma virgem numa manjedoura. Foi para nos conceder o livre acesso a Ele, que este livre acesso que o Senhor Jesus concedeu, nos concede do Senhor a testificação e a paz, no Espírito dele, como Paulo diz aos Romanos, capítulo de número 10, junto com o nosso Espírito, testificando a sua vontade para as nossas vidas. Amados, não nos desesperemos, porque Deus enviou Jesus para nos garantir que o tempo e a hora está anotado e agendado, e o Senhor vai realizar tudo aquilo que Ele tiver para realizar na sua vida, independente da sua idade. Moisés, quando estava nesse bate-papo com Deus aqui, tinha 80 anos de idade. Não era um garoto de 30, de 40, que está jovial. Eu agora vou encarar um deserto bem massa aí, por tantos anos. Acho que Moisés já era alguém, já cansado, 80 anos. Já era alguém que o vigor não era o mesmo de alguém que tinha 20. Mas, no entanto, Deus usou dele para ser aquele o responsável
pelo grande primeiro livramento da história do seu povo. Deus pode te usar independente da sua idade, assim como usou a Moisés nessa ocasião, queridos. Terceiro e último lugar, eu peço que você olhe agora para o versículo de número 19. Deus cuida de nós também, cumprindo tudo aquilo que Ele prometeu a nós. O verso 19 diz: também levou Moisés consigo os ossos de José, pois havia este feito os filhos de Israel jurarem solenemente, dizendo: certamente Deus vos visitará. Daqui, pois, levai convosco os meus ossos. Queridos, para entender essa parte da história, por favor, volte aqui a Gênesis, capítulo de número 50, verso de número 24. Gênesis 50, verso de número 24, diz assim, conhecemos a história de José do Egito, né? Disse José, o grande José do Egito, a seus irmãos: eu morro, porém Deus certamente vos visitará e vos fará subir desta terra para a terra que jurou a dar a Abraão, Isaque e a Jacó. José fez jurar os filhos de Israel, dizendo: certamente Deus vos visitará e fareis transportar os meus ossos daqui. Amados, peço que os irmãos desconsiderem o misticismo desse texto, né? Que história estranha é essa de um povo de Deus falando em carregar osso de morto? Que história é essa de pegue os meus ossos, bote nas costas e leve para longe, né? Pastor Pedro está muito místico, né? Ontem à noite foi falar de morto que ressuscitou aqui numa aparição, um processo mediúnico, veio profetizar em nome de Deus, agora falando de osso carregue os meus ossos. Você imagina a cena, a pessoa morreu, e lá agora pega os ossos lá, desterra aí, bota na sacolinha e leva. Amados, se a nossa cultura, muitas vezes, ela muda com 10 anos, 20 anos, os irmãos percebem isso, né? Hoje em dia, se você encontrar numa praça um grupo, não se encontra mais na praça um grupo de jovens para conversar, não existe. Mas se alguma praça tiver algum grupo de jovens, é cada um com seu celular na mão. Então os 10 ali, nenhum olha no olho do outro, cada um com o celular na mão. Se em 10 anos mudou, porque no nosso tempo a gente ia para jogar bola, para tomar topada no dedo, para subir na árvore, para tomar sorvete, para conversar. Se em 10 anos a cultura mudou, imagine há 3.500 anos atrás, né, que é 1.500 anos antes de Cristo, somado com 2.000 anos que temos agora. Mudou a cultura. A cultura egípcia ali permitia aquilo a que José, que era a segunda pessoa, os irmãos se lembram disso, abaixo de Faraó, era o governador de todo o Egito, e tinha essa autoridade de fazer com que seus ossos ficassem reservados, e pediu: olha, eu não sou do Egito, vocês não são, nós não somos daqui. Quando o Senhor nos restaurar, quando o Senhor vai enviar alguém, vai nos libertar, vai nos tirar daqui, uma hora a gente sai desse lugar, por favor, não deixe meus ossos aqui. E aí, sabemos, volta aqui por favor para Êxodo, capítulo de número 13, e agora o verso 19 faz um melhor sentido, né? Também levou Moisés consigo os ossos de José, pois havia este feito os filhos de Israel jurarem solenemente, dizendo: certamente Deus vos visitará, daqui, pois, levai convosco os meus ossos. Amados, mesmo que com a estranheza própria, típica do fato do episódio, e como eu disse, por favor, não se apegue a isso, mas se apegue para um simples detalhe. José fez um pedido ao povo, aos seus irmãos e àqueles hebreus, os filhos de Israel: por favor, tire os meus ossos daqui. Deus vai nos visitar, e quando isso acontecer, eu não quero que os meus ossos fiquem aqui. E o Senhor cumpriu essa promessa. Foi algo tão simples, talvez na nossa cabeça um pouco fútil, desnecessário, porque de fato é estranho, mas Deus cumpriu.
a promessa. E isso nos ensina uma coisa sobre Deus: Ele cumpre as suas promessas nos mínimos detalhes, e de igual forma, Ele cuida de mim e de você nos mínimos detalhes. Qual é que é a sua necessidade mais básica, mais simples? Ah, Deus não dá ousadia para isso não. Quem te disse? Então qual é a sua necessidade maior? Não, eu imagino que tem outras pessoas que são mais crentes do que eu, que oram mais do que eu, que jejuam mais do que eu, que podem fazer pedidos grandes. Eu quero um pedido mediano para Deus. Eu costumo dizer que o cartão de crédito de Deus não tem limite. É mais power do que o cartão black. Que Deus pode, você pode sonhar com o impossível, você pode pedir ao Senhor aquilo que você tem orado, sonhado e desejado. E isso aqui é uma prova de que Deus tem cuidado nos mínimos detalhes. E você quer ver o povo reconhecendo isso agora? Por favor, abra mais uma vez agora a sua Bíblia. O último texto paralelo que eu vou ler, o texto de Josué, capítulo de número 24. Último texto paralelo, Josué, capítulo de número 24, verso de número 32. E aí depois nós vamos ver um outro de Josué, só que 23. 24, 32. Olha o que disse o Senhor: os ossos de José, que os filhos de Israel trouxeram do Egito, agora já enterraram-nos em Siquém, naquela parte do campo que Jacó comprou para os filhos de Amor, pai de Siquém, por 100 peças de prata, e que veio a ser herança dos filhos de José. Se concretizou aquilo que tinha falado. Mas volte uma folhinha, só mais uma folhinha, capítulo 23, verso de número 14. Aqui, quando Josué já estava, depois de ter substituído Moisés, já estava exortando aqueles irmãos nossos a que eles se consagrassem, se mantivessem fiéis ao Senhor, porque o Senhor é fiel. Ele vai dizer no verso 14: eis que hoje eu sigo pelo caminho de todos da terra. Estava já perto de morrer. E vós sabeis vós bem sabeis de todo o vosso coração e de toda a vossa alma, que nenhuma só promessa caiu de todas as boas palavras que falou de vós o Senhor, vosso Deus. Todas vos sobrevieram, nenhuma delas faltou. Deus não deixou faltar nada, Deus não deixou faltar nada com a sua palavra, não deixou faltar nada para o seu povo, não permitiu que seu povo ficasse na expectativa de ter esse relacionamento, essa confiança e essa certeza de que Ele faria, e Ele fez pelo povo mais do que o povo imaginava. Este é o meu Deus, este é o seu Deus. E aí eu quero encerrar, meus amados, voltando para o texto de Êxodo 13, nós já expomos aqui os versos 17, 18, 19, do 20 até o 22 diz assim: tendo, pois, partido de Sucote, acamparam-se em Etã, à entrada do deserto. Agora veja que interessante o verso 21. O Senhor ia adiante deles, durante o dia, numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, durante a noite, numa coluna de fogo, para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, e nem a coluna de fogo durante a noite. Não tem como encerrar esse texto que nós temos falado do cuidado de Deus, sem enfatizar esse cuidado de Deus. Os irmãos bem sabem que os 40 anos de travessia pelo deserto, dentre os perigos próprios do deserto, perigos de serpentes, de algumas feras pela jornada, mas o próprio perigo climático. Sabemos que as temperaturas eram bastante frias durante a noite e o calor insuportável e intenso durante o dia. Eles não estavam de posse de guarda-chuva, de guarda-sol, de sombreiro, de lugar para tomar banho e se acomodar. Deus teve o cuidado de que durante o dia deixasse o seu povo num conforto, com a nuvem os guardando em sombra. Durante a noite, guardou o seu povo em conforto, com fogo para iluminar e para aquecer. Será que Deus está preocupado com o seu conforto? Tá, meu irmão. Tá, minha irmã. Será que Deus está preocupado? Será que quando você ora ao Senhor, pedindo ao Senhor algo,
Quando você conversa com Deus, conclamando a que Ele venha lhe atender, será que Ele olha para esses mínimos detalhes? Quer prova maior do que essa? Quer prova de amor maior do que esta? Ele poderia dar uma ordem ao sol: enfraquece-te, e o sol perderia o seu brilho. Ele poderia, na noite, simplesmente fazer com que as máximas das temperaturas que baixassem tanto, pela sua ordem não se baixassem tanto. Quem manda na temperatura, no calor, no frio, no sol, na chuva, quem manda é Ele. Mas Ele fez questão de provar isso com a sua presença. A presença dEle estava na nuvem de fumaça que nós lemos durante o dia, e estava na coluna de fogo durante a noite. Deus cuida de nós individualmente. Ele vive e convive querendo ser maior interessado no seu conforto, maior interessado no seu bem-estar, maior interessado na sua saúde. Você tem orado pela sua vida, pela sua família, pelos seus filhos, pelo cônjuge, tem apresentado ao Senhor as suas necessidades, ou você já perdeu a fé, já se esqueceu, já se esfriou, já não acha que Deus pode fazer, já não acha que Deus se importa, já não acha que isso é bobagem, já não acha que isso é grande demais para Deus. Mas nós servimos a um Deus que olha para nós da ponta da cabeça até a ponta dos pés, nos mínimos detalhes. Nós vimos nessa história toda, como em diversas outras histórias, que Ele tem cuidado de nós, cuidado do seu povo, e preparou lugar para o seu povo, preparou morada para o seu povo, assim como nós hoje temos vivido como que um grande ensaio para a eterna e final morada nossa, que o Senhor Jesus prometeu que nos daria, que nos faria lugar, que é na eternidade. Queridos, Paulo fala aos filipenses que a nossa pátria, o nosso local, a nossa nação, na verdade, está nos céus. Ainda que o melhor dos privilégios que você possa ter em terra, ainda dos melhores privilégios que Deus possa te conceder aqui, nada se compara à glória de você pisar em ruas de ouro, em estradas douradas, e estar na presença de Deus na vida eterna. Queridos, e por mais aperto que você possa passar aqui neste mundo, por mais dificuldades que você possa, toda a nossa dificuldade tem data para acabar, ou aqui na terra, ou na eternidade, porque você, cristão, porventura fechar o olho aqui na terra, você abre os olhos na mesma hora nos céus, na presença de Deus, o que é, como diz o apóstolo Paulo, incomparavelmente melhor. Ele cuida de nós, e Jesus nos disse, em Mateus capítulo 28, encerrando a sua vida conosco aqui presencialmente, dizendo: eis que eu estou convosco todos os dias, não é somente no domingo, somente em um dia da semana, eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Que Ele vos abençoe, para a glória do seu próprio nome. Minha gratidão mais uma vez, que o Senhor guarde a igreja debaixo do seu cuidado. Amados, a igreja pode se colocar de pé, nós vamos então orar, implementar a bênção apostólica, encerrando esse culto. Deus Pai, Deus bendito, muito obrigado porque o Senhor cuida de nós. O Senhor cuida da nossa família, é o Senhor que é o guarda de Israel. A Tua palavra nos diz, se não for o Senhor, em vão vigia o sentinela. Em vão é todo o nosso trabalho. Ah, Deus, como é bom saber que estamos debaixo do Teu paternal cuidado. E como é bom saber que o Senhor não se descuida. O Senhor não pestaneja ou pisca os olhos, não tira os olhos de nós, o Teu povo. A nossa imensa gratidão pelo Teu bendito Filho, que nos testifica pelo Santo e bendito Espírito em nosso coração, o quanto o Senhor nos ama. Ah, Deus, eu peço que o Senhor nos ajude a descansar neste amor, descansar nessa certeza. Eu peço ao Senhor que o Senhor venha curar o ansioso, o entristecido, o depressivo, o esmorecido, que estiver com a fé abalada, e que ele possa sair nessa noite na certeza de que o Senhor tem guardado nos mínimos detalhes a sua vida e a sua família. Que não são os nossos cuidados que garantem a nossa vida ou da nossa família, mas que são os cuidados do Senhor.
saber que a coisa mais importante que temos, o Senhor nos concede no teu bendito Filho, Deus, isso seja motivo de um gozo, de consolo da nossa alma todos os dias, até o dia que veremos o Senhor face a face. Louvado e bendito seja o nome de Jesus Cristo, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores.